Já parou para pensar o que causa uma guerra? O que gera um conflito? Por que eles acontecem? Quando pensamos em guerra, a primeira imagem que vem à nossa mente são combates como os que aconteceram no início do século XX, quando da Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Ou como a Guerra Fria, que aconteceu logo após a Segunda Guerra Mundial no final de 1945. Foi chamada assim por ser uma intensa guerra econômica, diplomática e ideológica travada entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética. Nossa realidade é cruel. Podemos dizer que todos nós temos inimigos que querem guerrear conosco a todo instante. Embora existam pessoas que afirmam que não têm conflitos e guerras com ninguém, cabem algumas perguntas. Por que moramos em casas com cercas elétricas? Por que andamos em carros blindados? Por que tantas vacinas? E as drogas? Mas aí outros questionamentos vêm à tona. Quem são nossos inimigos? O que eles querem de nós? Onde querem chegar? Quando lembramos em guerras e conflitos, talvez não nos atentamos que temos um inimigo que nos conhece muito bem e quer nos atacar a todo instante. E pior, pode estar muito mais próximo do que podemos imaginar. Mas o que é um inimigo que pode nos prejudicar e lutar contra nós? Um inimigo é aquele que é contrário à nossa pessoa, que se mostra intolerante aos nossos pensamentos e sentimentos. Um inimigo está sempre à espreita, buscando nos prejudicar. Numa guerra, ele sempre esconde suas armas e estratégias, tentando destruir seu adversário. Existem pessoas que pensam que em um mundo cheio de pessoas más, às vezes a guerra é necessária para se evitar um mal ainda maior. Já pensou se Hitler não tivesse sido derrotado? Quantos milhões de judeus a mais ele teria matado? Se a Guerra Civil Americana não tivesse ocorrido, por quanto tempo ainda sofreriam os afro-americanos como escravos? Mas será isso mesmo verdade? Como Deus entende essa questão? Por que existem tantos conflitos e inúmeras guerras ainda nos dias de hoje? Afinal, estamos numa guerra? Contra quem? É para pensar. Entenda a guerra que você está lutando e quem são seus inimigos. Não são as adversidades e nem quem as provocou, e sim a forma como você reage a elas. A vitória vai depender de como você lida com seus conflitos ou com suas guerras. No final, você vai ter a oportunidade de superá-las ou de ficar pelo caminho. Mas e aí? Você sabe quem são seus inimigos? Você os conhece? Sabe que armas ele tem para lutar contra você? Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Joel Flores. Nossa história está cheia de guerras, conflitos. Nossa vida é igual. Tem muitas pessoas que têm conflitos laborais, conflitos familiares, conflitos na escola, conflitos por onde você vai. Nós estamos vivendo uma constante guerra. O assunto piora quando tem muitas pessoas que têm conflitos pessoais, conflitos emocionais e às vezes não conseguem lidar. Hoje vamos falar sobre guerras e como todos nós estamos envolvidos em uma guerra maior. Mas antes, eu quero apresentar para você, eu quero dar para você um presente. E você já sabe que eu sempre estou dando para você o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. É um DVD feito com muito carinho para você, para que você possa entender como você está envolvido no conflito e como você pode ter sempre a vitória na sua vida. Por quê?
porque aqui nesse DVD você vai descobrir o plano que Deus tem para a sua vida. Então você pode pedir agora mesmo seu DVD a nosso número de WhatsApp. Pega ali teu telefone, tá bom? Eu estou aqui com meu telefone e coloca ali o seguinte número, DDD 12 98 100 14 25. Vou repetir mais uma vez, 12 98 100 14 25. Você pode enviar uma mensagem agora mesmo dizendo assim: Pastor Joel, estou assistindo o programa Está Escrito e eu estou precisando, eu estou querendo o DVD Paulo. Então, esse material vai chegar de graça para a sua casa. Você não vai pagar absolutamente nada, tá bom? Então, se é de graça, é bom. Você pode pedir agora mesmo seu DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Então, vamos falar hoje sobre esse assunto muito importante, que eu já falei que envolve todo mundo. Guerras, conflitos. Na verdade, todo mundo está envolvido em algum tipo de conflitos. Mas vamos abrir a palavra de Deus para encontrar, para aqui ver como o maior conflito da história não começou aqui na Terra. O maior conflito começou lá no céu, mas tem outros tipos de conflitos. Para abrir a palavra de Deus, vamos fazer uma oração. Pai querido, nós estamos agora com Tua palavra em nossa mão e queremos que Teu Santo Espírito possa colocar a palavra em nosso coração. Temos muita alegria porque nele encontramos esperança, nele encontramos como pode nos ajudar a acrescentar nossa fé, nossa confiança em Ti, mas também encontramos a resposta e encontramos a rota que Deus tem para a nossa vida. Mostra para nós o caminho. Queremos conhecer a Tua verdade e que muitas pessoas que agora estão vivendo conflitos emocionais, familiares, laborais, qualquer tipo de conflito, possa compreender que existe um conflito maior, onde todos nós pelejamos, todos nós lutamos, mas todos nós podemos ser vitoriosos. Nos ajuda a compreender, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quando eu falo sobre guerras, conflitos, eu sei que a maioria está pensando em armas, né? Então, armas é sinônimo de quê? Violência, arma sinônimo, símbolo de morte, de órfãos. Tem muitos pais que perdem seus filhos ou filhos que perdem seus pais por guerras. Infelizmente, neste mundo já viveu 2 guerras mundiais. Muitas perdas humanas, muita dor, muito sofrimento. Mas também tem outro tipo de guerra. Falemos, por exemplo, de aquela guerra onde você não tem uma arma, mas você pode ferir, rasgar o coração, quebrar a vida de uma pessoa. Tem muitas famílias que agora mesmo estão lutando entre elas. O marido está ferindo a esposa, os filhos estão muito machucados, muito feridos, não sempre com armas, com palavras, com indiferença. Faz algum tempo eu recebi uma mensagem de uma menina de 27 anos, olha só, muito jovem ela, contando para mim a história trágica da sua vida. Quando ela tinha 18 anos, ela começou a namorar com um rapaz. Os pais dela não queriam um rapaz porque ele era um viciado em álcool, em drogas. Mas ela ali continuou com ele e um dia ficou grávida, quando apenas tinha 18 anos. Olha só, que pode ser fazer uma menina de 18 anos ali grávida, né? Mas quando o homem, o seu namorado, ele sabia sobre o que estava acontecendo, ele disse para ela: você tem que abortar. E ele bateu nela até que fez abortar o bebê. Ela já estava com uma consciência muito ruim, uma consciência pesada, não era feliz. Mas ela disse assim: pastor, eu cheguei até mendigar amor. Eu falava, clamava para ele que fique comigo, mas foi a pior decisão, porque ali começou a guerra da minha vida.
Todo dia era somente peleja, todo dia era luta, todo dia ele feria com as palavras, ele batia em mim. Era muito triste. Olha só, ela dizia assim, nós éramos dois inimigos que morávamos juntos, que dormíamos na mesma cama, mas éramos inimigos. Uma guerra sem armas. E tem muita pessoa por ali que tem este tipo de conflito, tem muita pessoa sofrendo, porque as maiores batalhas, o maior campo de guerra, agora está no lar, está na casa, está no trabalho. Pessoas que começam a lutar contra elas e criam feridas muito profundas no coração. Bom, mas hoje quero falar sobre uma guerra maior. O maior conflito não começou aqui na terra. A palavra de Deus diz assim, o livro de Apocalipse capítulo 12, verso 7, verso 8, diz assim, houve peleja no céu. Então, você pode dizer, como assim? Porque lá no céu é um lugar de paz. Como que tem que ver peleja? Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar para eles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, foi atirado para a terra e com ele todos os seus anjos. Deus não criou o diabo, tá bom? Ele se convertiu em diabo. Deus criou seres perfeitos. Só que todos os seres perfeitos que ele criou eram seres livres. Eles tinham livre arbítrio. Então, eles podiam escolher, fazer sua escolha. E um dia, ele escolheu se rebelar contra Deus. Mas por quê? A luta era por um trono. Agora eu vou explicar para você por que foi toda esta luta. O diabo queria ser adorado. Ele queria adoração que somente pertence a Deus. Então começou a luta. E nessa luta, Jesus toma o título de Miguel. Eu gosto muito desse título de Miguel. É o título de Jesus quando ele está lutando por seu povo. E aqui, nessa guerra que aconteceu lá no céu, ele lutou e ele venceu. Então, o diabo é um inimigo já vencido. Ainda não destruído, mas vencido. Então, quando ele foi já expulso lá no céu, ele veio para a terra. Mas a pergunta fica ali. Por que Deus não destruiu o diabo, o Satanás, sabendo que ele ia ser muita coisa ruim aqui na terra, sabendo que ele era um rebelde, sabendo que ele já se convertiu em um anjo mau? Por que Deus não destruiu ele? Bom, a resposta pode ser simples, porque Deus criou no universo seres muito inteligentes. E se Deus acabava com o diabo, destruía ele, é possível que lá na eternidade ficava dúvida sobre o caráter de Deus. Porque o diabo tentou desfigurar a face de Deus, o caráter de Deus, o rosto de Deus, dizendo que ele é uma pessoa injusta, uma pessoa má, é uma pessoa que não tem amor. Então, se Deus destruía ele, é provável que todos os seres inteligentes que Deus criou fiquem com a dúvida. Então, Deus decidiu que o tempo possa decidir, o tempo possa mostrar para o universo que o caráter do diabo é o pior e que o caráter de Deus é o amor. Mas o livro de Isaías, capítulo 14, verso 12, fala sobre como aconteceu essa luta lá no céu. Diz assim a palavra de Deus: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Que coisa queria o diabo? O trono. E você sabe que ele hoje continua
ali almejando o trono da sua vida. Ele quer ser adorado. Quando ele veio aqui na terra, você lembra quando ele tentou para Eva? Ele disse assim: o dia que você desobedeça a Deus, você come do fruto que Deus proibiu, você vai ser igual que Deus. Essa é a proposta que o ser humano aceitou. Ser igual que Deus. Que coisa significa? Você não precisa de Deus. Você pode viver sem Deus. Você pode tirar a Deus do trono, do controle da sua vida. Essa é a mensagem que muitas pessoas estão querendo ouvir. Você já ouviu essa mensagem, né? Você é poderoso, você não precisa de ninguém, você pode ir sozinho, você não precisa de Deus, tira Deus da sua vida. E quando Adão e Eva aceitaram a proposta do diabo, tiraram a Deus do controle, do trono do coração, e o ser humano ficou no território da morte, tragédia, coisas ruins que hoje acontecem. Mas o diabo continua culpando a Deus por todas as tragédias, por toda coisa que acontece neste mundo. Mas o ser humano tirou a Deus do trono da sua vida. É muito triste. É por isso que agora tem pessoas violentas. É por isso que agora a maldade cada vez cresce. É por isso que agora é muito triste ver cada vez o mundo mais ameaçado. Por quê? Porque o ser humano tentou tirar a Deus da sua vida, do trono, do controle. E olha só a tragédia que nós agora estamos vivendo. Então, como o ser humano aceitou a proposta do diabo, o conflito piorou aqui. Eu quero que você saiba o seguinte: você e eu estamos lutando todo dia, estamos em uma guerra. Dois poderes lutam por ter o controle da sua vida, o controle do seu coração, o controle da sua mente. Deus tenta estar no trono da sua vida e o diabo também quer estar no trono da sua vida. E você está envolvido no conflito. A pergunta é: ao lado de quem você está lutando? Ao lado de Deus ou ao lado do diabo? Todo mundo está lutando. Quais são as armas que você tem que usar na vida para ser vitorioso? O apóstolo Paulo já falou sobre o conflito que cada vez é maior. E ele diz assim: a vida, meus queridos, a vida é difícil. A vida é uma luta constante. Você e eu temos um inimigo. Mas você não tem que lutar ao lado dele, senão em contra dele. E é por isso que ele falou ali no livro de Efésios capítulo 6. Efésios, olha só, verso 10 em adiante, diz assim: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força de seu poder, revestei-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue ou carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo com a couraça de justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho de paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. O apóstolo Paulo diz assim: eu quero que você saiba que você está em um conflito, você está envolvido, você está no campo da batalha, você está numa guerra. Mas você, para quem está lutando? Ao lado de quem está lutando? Contra quem está lutando? Se você fica de lado de Deus, Deus deu para você uma armadura. Você tem que pegar a armadura. A vida é uma luta constante. Temos um inimigo, e quando você tem um inimigo, você não pode ficar de braços cruzados, você tem que lutar. Tem que lutar. E aqui Paulo usou elementos muito importantes. Ele conhecia muito bem
como era o exército romano. Você sabia que o exército romano tinha 3 tipos de soldados, 3 tipos de combatentes? Eles eram divididos em grupos. O primeiro grupo era os chamados astatis. Eles eram os novatos, aqueles que não tinham experiência. Logo tinham os príncipes. Os príncipes eram já os soldados, os combatentes que eram mais fortes. Mas tinha um terceiro grupo que eram os astatis. Olha só. Os astatis eram os mais fortes, eles tinham mais experiência, eles quando iam para a batalha, eles sempre ganhavam. Sabe por quê? Porque eles tinham na sua mente, eu tenho que estar firme, por isso que Paulo sempre repete aqui, você tem que avançar, tem que estar firme. Na sua cabeça, eles pensavam o seguinte, eu tenho somente 2 opções, ou avançar ou morrer, mas não recuar. Não posso recuar. Eu prefiro avançar ou morrer. E o apóstolo Paulo diz assim, se você está lutando contra o inimigo, você tem que ser como um soldado triari. Mas quem é um soldado triari? É aquele que tinha uma armadura especial. E ele fala o seguinte, você tem que ter armadura para vencer o inimigo. E qual a armadura de um soldado triari? Você lembra, tinha 3 tipos de soldados. Era astatis, príncipes e triari. E o triari era o mais forte. E o triari, que coisa tinha? Tinha um capacete para cobrir a sua cabeça. Tinha uma couraça para cobrir o coração. Tinha um escudo que cobria do nariz até os pés. Tinha uma espada para lutar, tinha um sapato, um calçado para ir para toda a terra, mas este soldado, este combatente era inamovível. Ele lutava e ele ganhava, porque ele tinha a armadura certa. E o apóstolo Paulo diz assim, você não está lutando contra um homem, você está lutando contra a organização do diabo, que tem principados, tem potestades, tem demônios, e a luta é diária, é constante. Todo dia você acorda, você está numa batalha. Você é quem entregou o trono da sua vida. Olha para mim, você ao lado de quem está lutando, você já pegou, você já tomou a armadura que Deus deu para você. E aí o Paulo fala o seguinte, você tem que ter o capacete. Que é o capacete? É a salvação que você recebe de graça. Mas você lembre de ter o escudo da fé. Mas por que você tem que ter o escudo da fé? Porque o maligno tem flechas, tem dardos. E esses dardos, que coisa tem? Tem fogo e tem veneno. Se o dardo do maligno, do inimigo, toca a sua vida, você vai morrer. Então você tem que ter o escudo da fé, porque é quando você tem fé que você passa, supera os momentos mais difíceis da vida. Quando você está a ponto de desistir na vida, pela fé você continua. Quando você não quer mais perseverar, pela fé você continua. É pela fé que nós podemos olhar além de nossa realidade. Podemos olhar além da escuridão deste mundo, um dia glorioso com Jesus. É pela fé que lutamos, que combatimos e que ganhamos. E você tem que pegar a espada que tem 2 gumes, que é a palavra de Deus. Quando você abre a Bíblia, você está se preparando para a guerra. Você vai lutar e vai vencer, porque a Bíblia é a espada da fé. Você tem que ter o calçado do Evangelho, mas também você tem que orar. Você sabe que o diabo tem muito medo quando vê uma pessoa orando. O diabo não se preocupa quando você é um religioso que vai para a igreja uma vez por semana. Não. O diabo se preocupa para que você não tenha tempo para orar. Porque se ele consegue afastar você de Deus, o diabo sabe que você vai sair derrotado. E por isso que você não tem tempo. Você já viu na sua agenda. Não tem tempo para orar. Por quê? Quando o ser humano, cristão, deixa de orar, se afasta de Jesus. Quando você se afasta de Jesus, você vai cair. Vai cair. Você vai sair derrotado. Você vai ser desanimado. Você vai desistir. Você não vai continuar
Não vai ter motivos na vida para continuar. Por isso, o mesmo apóstolo Paulo diz assim no livro de Romanos, capítulo 8, verso 37. Diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores em Cristo, por meio daquele que nos amou. Se você está perto de Jesus, se você toma a armadura que Deus deixou para você, se você combate para estar perto de Jesus, o diabo não vai tocar sua vida. Sabe por quê? Porque se você caminha com Jesus, ele sabe que Jesus sempre derrotou ele. Por isso, faça de Jesus seu refúgio. Faça de Jesus sua vida. Corra para Jesus quando você não tem forças. Quando está tudo mal na vida, não desista. Vai para Jesus. E você lembra que está numa luta. E o livro de Tiago, capítulo 4, verso 7, diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti o diabo, ele fugirá. Quando você toma a mão de Deus, quando você se sujeita a Deus, o diabo não vai poder resistir. Sabe uma coisa? O diabo é um inimigo vencido e em breve será destruído, mas não só ele, senão também todos aqueles que lutaram ao lado dele. Você não pode lutar a seu lado. Você tem uma armadura e você tem que lutar de lado de Deus. Faz algum tempo uma pessoa escreveu para mim: pastor, eu vivi uma vida muito triste. Já provei de tudo, experimentei de tudo na vida. Estava perdido, mas não tinha paz. Um dia eu vi como meu amigo morreu num acidente e eu falei para mim: se eu morresse hoje, estou perdido. Então eu corri para Deus. Só que aconteceu uma coisa. Agora eu tenho paz. Eu tenho paz na minha vida. Mas tenho paz, mas eu sinto que estou num conflito. Cada dia parece que estou perdendo. Cada dia é difícil. Às vezes eu fico desanimado. Às vezes não tenho vontade de abrir a Bíblia. Às vezes quero desistir. Olha só, a vida é uma luta constante. Mas você não tem que desistir. Levanta a cabeça, toma a mão de Deus, toma a armadura de Deus e vamos vencer, vamos experimentar o sabor da vitória, porque Jesus já ganhou a vitória por você. Você contra quem está lutando? Está lutando com um vício? Está lutando contra quem? Deixa de lutar e vai para Deus, toma a armadura, vai combater, mas com Jesus a seu lado. E quando Jesus está no seu lado, então o inimigo não vai resistir. Hoje você pode ser vitorioso. Hoje. Mas eu quero orar por você. Podemos orar juntos? Pai querido, você conhece todas as nossas lutas. Tu conheces o que temos em nosso coração. Feridas profundas, coração sangrando, derrotas. Mas hoje, levantamos nossos olhos para o céu para ver a Jesus. Corremos a teus braços porque sabemos que tu já venciste o diabo e queremos ser vitoriosos em ti. Por isso colocamos nossa vida nas tuas mãos e queremos que Jesus esteja no trono de nosso coração. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Tenho um convite para você. Procure uma igreja adventista do sétimo dia. Nós vamos estar aguardando por você, vamos continuar aprendendo de Deus a sua palavra. E lembre uma coisa, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus te abençoe. Até a próxima.